Olá, meus queridos, tudo bem? Assunto de hoje, quentismo no Brasil. Para começar, observemos esse pequeno instrumento em cima da palavra quentismo, o astrolábio. Esse instrumento foi importantíssimo nas grandes navegações, né? Para a chegada e conquista de colonização de novas terras. Ok? Neste dia, a horas de véspera, ouvemos vista de terra, primeiramente do monte, muito alto e redondo, e de outras serras mais baixas ao sul dele, e de terra chã, com grandes arvoredos, ao qual monte alto, o capitão pôs o nome, o Monte Pascoal, e a terra de Veracruz. Esse pequeno trecho é de uma das cartas de Pero Vaz de Caminha ao rei de Portugal, informando sobre a chegada dos portugueses em terras brasileiras. Como nós sabemos, os índios não conheciam a língua escrita. Então, certamente, eles tinham as cantigas, as rezas, as histórias, os contos deles, mas esses textos, né, não eram registrados na língua escrita, por isso não conhecemos uma literatura brasileira antes de 1500, com a chegada dos portugueses, que trouxeram a língua portuguesa escrita para o Brasil. Então, o período quentismo no Brasil se refere ao conjunto de textos que foram produzidos de 1501 a 1600 aqui no Brasil. Porém, é importante ressaltar que esses textos não foram produzidos por brasileiros, e sim por portugueses. Também esses textos não revelam a visão de brasileiros sobre a vida, sobre as coisas, não é? Mas sim revelam a visão dos portugueses sobre o Brasil, sobre as terras e sobre os povos que aqui habitavam. Ainda assim, esses textos compõem o conjunto de textos que introduz, que inicia a literatura brasileira. Também é importante ressaltar só mais uma coisinha. Esses textos produzidos no século XVI, aqui no Brasil, por portugueses, não tinham o objetivo de fazer arte, o objetivo estético, o objetivo de fazer literatura. O objetivo deles era relatar, informar e ensinar, tá? Ainda assim, esses textos tinham, sim, algumas características literárias. Então, quando falamos em quentismo no Brasil, estamos falando do conjunto de textos que foram produzidos no Brasil no século XVI pelos portugueses que chegaram aqui juntamente a Cabral, em 1500. Vamos lá. Quentismo no Brasil, século XVI. Tudo começou com as grandes navegações que tinham o objetivo da conquista material, principalmente do mercantilismo, não é? Mas os índios não eram adeptos ao comércio. Então, essa conquista material se deu pelo domínio e pela exploração das terras brasileiras. Ao conjunto de textos que foi escrito, que foi produzido aqui no Brasil, com o objetivo de informar sobre os povos e as terras, foi denominado literatura informativa. E os gêneros textuais que estão presentes nesse conjunto foram cartas, relatos e diários, principalmente. Contra-reforma. A contra-reforma é outro aspecto importante no contexto histórico do quentismo no Brasil. Então, a Igreja Católica tinha sofrido com a reforma protestante de Martinho Lutero e tinha perdido adeptos, né? Então, ela criou o projeto da Contra-Reforma para trazer novos fiéis para a fé católica, com o objetivo da conversão espiritual, né, e a recepção de novos fiéis. Para isso, aqui no Brasil, foram produzidos textos, né, para a realização dessa catequese dos índios, tá? Esse conjunto de textos que foram produzidos com o objetivo de catequizar os índios foi chamado literatura dos jesuítas. E os gêneros textuais mais presentes foram poemas e autos. Então, vejam aqui dois aspectos importantes no contexto histórico do quentismo no Brasil: as grandes navegações e a Contra-Reforma da Igreja Católica. Vamos seguir. Vamos começar pela literatura informativa, né?
com as seguintes características: caráter descritivo e narrativo. Então, como eu já disse, o objetivo da literatura informativa, do conjunto de textos, era informar. Então, eles descreviam as terras, descreviam características, descreviam o povo nativo daqui. Exaltação das belezas naturais da terra brasileira, finalidade de documentar a natureza e o homem do mundo novo, ou seja, aqui do Brasil. Os principais autores que produziram os relatos, as cartas e os diários foram Pero Vaz de Caminha e Pero de Magalhães Gândavo. Um fragmento aqui de Pero Vaz de Caminha. Até agora não podemos saber se há ouro ou prata nela, ou outra coisa de metal ou ferro, nem os vimos. Contudo, a terra em si é de bom clima, fresco e temperado, de tal maneira graciosa que, querendo-a aproveitar, dá-se-á nela tudo por causa das águas que tem. Então, a gente vê aqui muito claramente o objetivo do comércio, o objetivo da exploração das riquezas, né, aqui da terra para o comércio e o enriquecimento de Portugal. Uma das características dos textos que compõem o que a gente chama de literatura informativa no quinhentismo no Brasil no século XVI. Assim, Senhor, a inocência desta gente é tal que a de Adão não seria mais. Veja a visão de Pero Vaz de Caminha em relação ao índio aqui no Brasil. Agora um outro trecho de Pero de Magalhães Gândavo. São estes índios muito desumanos e cruéis, não se movem a nenhuma piedade, vivem como brutos animais, sem ordem nem conserto de homens. Veja agora uma visão totalmente diferente. Então, tanto Pero Vaz de Caminha quanto Pero de Magalhães Gândavo são dois escritores, né? São dois escritores que estavam produzindo essa literatura de informação e eles tinham visões diferentes a respeito dos povos indígenas aqui. Na visão de Caminha, o índio era um ser puro, na visão de Gândavo, um ser bestial, bruto. Parece-me gente de tal inocência que se a gente os entendesse eles a nós, que seriam logo cristãos. Então, veja aqui a intenção, o objetivo de expandir a cristandade entre os indígenas, né? No projeto da Contra-Reforma. Andam nus, sem nenhuma cobertura, nem estimam nenhuma coisa a cobrir, nem mostrar suas vergonhas, e estão acerca disso com tanta inocência como tem em mostrar o rosto. Então, a gente vê aqui o choque cultural, né? Outra característica da literatura informativa. Então, os portugueses ficavam algumas vezes escandalizados com a cultura indígena, outras vezes eles ficavam encantados, né, com alguns aspectos dessa cultura. Ok? Literatura dos jesuítas. Agora a gente vai para outro segmento da literatura que foi produzida aqui no Brasil no século XVI pelos portugueses. Então, houve a literatura informativa e agora a literatura dos jesuítas, que consiste em um conjunto de textos que foram produzidos com o objetivo de catequizar os índios. Então, o caráter didático e pedagógico. A maior parte desses textos foram poemas e autos, que são pequenas peças teatrais. Contudo, a função primordial desses textos não era a estética. O objetivo não era produzir realmente literatura, tá? Mas sim ensinar e catequizar os índios, tá bom? Por isso, esse conjunto de textos produzidos aqui no século XVI, eles não formaram o que se chama um estilo de época, uma escola literária que influenciou, né, gerações. Mas sim, eles são considerados literatura porque traziam algumas características literárias, mas não foram produzidos com esse objetivo. Voltada para a moral religiosa cristã, temas pautados em trechos e passagens da Bíblia, linguagem simples e de fácil entendimento, principais autores, Padre José de Anchieta, Fernão Cardim e Padre Manuel da Nóbrega. Ao Santíssimo Sacramento, ó que pão, ó que comida, ó que divino manjar, se nos dá no santo altar cada dia, Filho da Virgem Maria, que Deus Padre cá mandou, e por nós na cruz passou crua morte. José de Anchieta está ensinando aos índios que Jesus Cristo nasceu da Virgem Maria, morreu na cruz
para nos salvar e se fez pão, né? E esse pão, se fez pão. Então, e esse corpo de Jesus Cristo está presente na Eucaristia, no sacramento da comunhão. Então, é este ensinamento, esta doutrina, que está sendo ensinada aos índios através desse poema, ok? Então, através dos poemas e dos autos, a religião, a doutrina, a fé era transmitida e passada aos índios. Ok, pessoal? Esse é o nosso resumo de hoje, tá bom? Espero que tenham gostado e fiquem com Deus. Um abraço.